Alô Rio! Estamos começando mais um podcast Alô Rio, diretamente da nossa base operacional aqui do centro do Rio, na rua Álvaro Alvim, em frente ao Teatro Rival, em frente à Câmara dos Vereadores, aqui, será que eles estão trabalhando hoje lá? E o Teatro Municipal e a Cinelândia, centro efervescente do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos ter uma conversa com uma pessoa que é internacional. Ele é um homem do mundo. Daqui a pouco eu vou apresentar. E para me ajudar nesse papo está aqui o professor de História, o ator e o inspetor de Polícia Civil, Sérgio Papito. Tudo jóia? Fala, Jaguar, tudo bem? Alô, beleza? Pessoal, alô Rio, é um prazer estar aqui mais uma vez aqui com o pessoal. E como é que está a bandidagem lá em São Gonçalo? Todo mundo na caçapa ou estão botando para quebrar? Não, vocês também estão vacilando? Tá brabo, meu irmão. O negócio hoje lá pegou fogo. É uma operação da Polícia Militar lá que apreendeu 3 fuzis e mais 2 pistolas. Lá no bairro do Mutuá, onde houve até sequestro de ônibus, né? E com utilização deles como meio de barricadas, mas a situação foi controlada. Beleza, beleza. E você prendeu quantos? Nessa semana agora tivemos 2 prisões boas lá em São Gonçalo, né? Um receptador de carros e um cara que praticava estelionato contra pessoas de idade. Beleza. E na mesa, Zé Maria Rodrigues. Carlos Maia, passa Maia. Corre Maia, corre Maia, corre, nosso fotógrafo. Nosso fotógrafo. Chegando atrasado, hein? Fotógrafo, cenógrafo, figurinista, Ator, costureiro, ator e vendedor de cocada quando o negócio está bravo, o Carlos Maia. E agora, Zé Maria Rodrigues, ator, diretor, produtor, dramaturgo, intelectual e membro da Academia de Letras de Mamanguape, na Paraíba. do Mamanguape E- e a Clap TCC do Espírito Santo. Também, né? Agora eu sou. É o homem. E as edições lá da sua Está tudo muito bem. produção? Então, nosso Tá indo novo bem? projeto agora, que é Brasil em Letras. Brasil em Vamos Letras. fazer um audiobook, um livro físico e o e-book, o jeito de todo o Brasil. Beleza. Tá bonito. E a peça? Está ensaiando? A peça Os início dos Cegos. ensaios, os Cegos, uma adaptação dos Cegos do Cordeiro. Somos 4. Eu, Carlos Maia, Toninho e a Gina Teixeira, a Vedete. A vedete do Brasil, Isso. Gina Teixeira. Vamos nessa. Beleza. E ao meu lado, ele, sempre vindo das festas, dos embalos, só acorda quase 2 da tarde, quer ficar na noite de Copacabana, o diretor do Sindicato dos Artistas do Rio de Janeiro, o ator, o produtor, autor, Fernando Reschke. Tudo bem com você? Tudo ótimo, tivemos uma ótima estreia sábado no Cine Teatro Joia, a trajetória de Regina Yara, a vida de uma gaúcha, tendo até nossa querida cantora Miramar Mangabeira, que faz 2 números maravilhosos, tem tudo a ver com o espetáculo. Foi um sucesso, agora já vamos fazer em outros teatros, já estamos convidados para o Teatro Vanucci, talvez Teatro Brigitte Blé, já está tudo esperando a gente. E eu queria dedicar o programa de hoje a Hermeto Pascoal. Né? Eu acho que a gente tem que dedicar o programa a Hermeto Pascoal. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente e bater um papo com ele. Era calado, sisudo, inteligente e brasileiro. Beleza, pura. Boa, Leandro. E Cal Maracanã, cantor, produtor, empresário, um benemérito, um homem do mundo, um homem que faz um trabalho maravilhoso com crianças, distribuindo cestas básicas. Vai me falar disso também, sobre isso, esse trabalho que ele faz filantrópico. Isso. E o seu trabalho musical, que viajou o mundo e hoje ele vive Brasil, Itália e por aí vai. É um empresário, tem uma loja chiquérrima, Reschke, diz que a loja é um luxo lá em Copacabana. E hoje ele está aqui para conversar com a gente. Tudo bem? Calma, Maracanã! Então, Jaguar, boa tarde para você. Não sei se o programa tem horário ou o horário é aquele universal, 24 horas. É universal. Pode dar bom dia, boa tarde, boa noite, que depois quando a gente É universal, joga, é 24 horas. Então, é um prazer muito grande estar aqui no seu programa hoje, muito badalado, muito falado e muito glamour. Eu tenho visto os seus convidados, são pessoas maravilhosas que vêm aqui
E você particularmente, eu conheço você quando você ainda era um garoto ainda, lá atrás no Jornal Povo, seu trabalho que você fazia gigantesco, todo o pessoal aqui da mesa, meu boa tarde, e é um prazer estar aqui, viu? Então, Fernando Resco, você que quer, sabe tudo do Cal Maracanã, você vai começar dando pontapé inicial. Desde quando era cantor. Eita! É uma história, né? É uma história. Você e Beto Barbosa, né? Trouxeram a lambada para cá. Eu acho que o Beto Barbosa foi o boom, o grande. Mas engraçado é que quando surgiu o Beto Barbosa no Pará, o Kaoma já estava na França, estourando na Europa nessa época, com Chorando Se Foi. E eu acho que esses dois tipos de lambada, um era clássico e o outro era pé na terra, era uma coisa assim, raízes, que era uma dança misturada de carimbó, de afoxé, de shot, de baião. Então, essa coisa do Pará que o Beto Barbosa trouxe, de Belém e tal, eu creio que me inspirou, porque até então o Cal Maracanã era um tipo clássico. Eu tinha acabado de fazer Vila Lobos, eu tinha acabado de estrear no Teatro Municipal do Rio, cantando música clássica, regido por grandes maestros da Alemanha como Mazur. Então a lambada para mim foi uma coisa assim, de repente, que eu disse, eu vou me jogar, porque eu acho que o verdadeiro artista, mesmo sem ele ser, mas se ele se impõe, porque eu sempre digo, as pessoas é aquilo que ela quer ser, entendeu? Então eu falei, eu vou me jogar, vou provar, vou ver. E foi bom, porque aí eu gravei 4 músicas de lambada naquela época, e foi uma época maravilhosa, que tinha Beto Barbosa, tinha o Beto Douglas, tinha muitos artistas se lançando, o Axé Music na Bahia estava se jogando, em todo o Brasil, o pessoal todo dançando, e eu, em vez de me jogar nas regiões onde tinha toda essa estrutura de Axé Music, de lambada, eu fui para a Itália. Foi um período assim bem difícil para mim, porque ali eu tive que me dançar lambada, eu tinha que cantar. E eu sempre brinco muito com você, eu não sou cantor, eu me fiz cantor. Porque na realidade, é aquilo que eu sempre falo, a gente é aquilo que a gente quer ser. E nessa trajetória daquilo que você quer ser, o Cal Maracanã foi uma espécie de bombril. Eu fui um pouco de tudo, aquilo que todo artista, que todo ser humano, que toda pessoa gostaria de ter ou de fazer. Então eu fiz, eu fui e fiz. Tinha uma peça de teatro que rodou muito tempo no Rio de Janeiro, que chamava Com Licença, Eu Vou à Luta. Eu acho que essa expressão, com licença, você pedir permissão para você ir à luta, é até de muita humildade, mas quando você sente essa coisa de ir, você tem que ir. Então você pedindo licença, não metendo o pé na porta ou não, a porta na aberta ou não, você tem que ir, porque como diziam os meninos de Deus, quando as músicas, na época eu sou muito eclético, eu sou muito cético, eu sou uma pessoa que acredita em tudo. Os meninos de Deus cantavam naquela época da minha juventude que é melhor tentar e falhar do que ver a vida passar. Então eu sou desse parei. Como é que desculpa, vai você então. Eu vou perguntar a ele se ele foi para a Itália, porque ele não viu um espaço aqui para ele cantar a lambada dele aqui, ele foi mesmo querendo abrir um espaço, uma ponte lá na Itália. Olha, eu acredito que tinha um pouco de tudo, porque na realidade eu fui descoberto, por acaso, no programa, na TV Tupi, ainda na Urca, pelo Hilton Franco, O Povo na TV. Eu tinha 16 para 17 anos e estava acompanhando um candidato a vereador do Rio de Janeiro, e lá, nesse programa do Hilton Franco, O Povo, teve aquele confusão toda, eu não tinha ideia do que era, eu fui acompanhando um candidato. Ali, isso eu estou falando dos meus 17 anos, ali, você vai dizer, o Maracanã já começou lá atrás. Eu falei um pouco já do Cal Maracanã, indo já na Europa, de repente, mas ali eu tinha 17 anos apenas. O Hilton Franco lá de cima, ali no seu corpo de jurado, de pessoas, de opinionistas, tinha o Pedro Paradella, tinha o Walter do Gramacho, tinha
aquela menina do SBT que faz aquele programa, Cristina Rocha, tinha o Pedro Paradela, que era do esporte, Serginho Cabeleireiro de São Gonçalo, tinha muita gente, o Zé Cunha. Zé Cunha, que depois ficou um grande amigo, fui com ele também para o Jornal O Dia, para a Rádio Dia, AM O Dia, fazia o povo no rádio. Então, ali ele me viu lá de cima e falou, eu quero ouvir esse cara. Eu tinha apenas 17 anos, o rosto cheio de espinha, porque eu tive problema de sífilis hereditário, curado miraculosamente, né, naturalmente. E ali o Éper Gomes, que era o produtor dele, ficou procurando essa pessoa que o Hilton Franco lá de cima dizia, esse menino. E eu então falei, eu falava, porque eu não sabia nem o que estava acontecendo lá no palco. Tinha o Uri Geller naquela época, aquela entortar faca, garfo, não sei o quê. E aí o Éper Gomes, ele. Então, aí ele falou, é ele aí. Aí eu falei, ele já me pediu para subir lá para cima, eu já fui fazer parte. E perguntou se eu podia fazer um dia, depois, 2 horas depois, recebi um telefonema se eu podia vir todos os dias, e ali começou a minha trajetória nesse meio. Então, por exemplo, ali começou, da Tupi, foi extinta, e eu fui trabalhar com o João Haddad no esporte, na Rádio Carioca, fazia Carioca Você e a Bola, com o João Haddad. Dali fui com Cunha para AM O Dia, depois fui para Bandeirantes, né, com o Gilson Baião, Debuda Júnior e esse povo todo. Isso tudo, misturando tudo, já gravando já um disco de lambada. Mas a história está incompleta. Ele apontou para você por quê? A isso que está a pergunta. O que ele viu no Cal Maracanã naquela época, com 17 anos? Um menino ali, eu distraído, eu não sei. Proteção divina, alguma coisa de Deus, porque se você me perguntar, Maracanã, o que você fez, o que você faz, eu não sei te responder. Como é que você chegou até aqui? Como é que você atravessou todos esses anos, essa trajetória no meio das drogas, no meio do álcool, onde a droga predominava, onde esse mundo, o mundo que nós chamamos, o mundo dos artístico, é difícil um garoto se desenvolver sem se enfilar ali dentro desse meio. E eu atravessei, cara, essa é a única coisa que eu posso dizer. Eu estou aqui, nunca usei droga, eu nunca bebi álcool, não sei qual é o sabor, nunca fumei cigarro, e eu atravessei. E eu me chamo Cal Maracanã. Como é que a gente se conheceu? Pois é, essa é uma história que eu... Pode contar? Posso. Aqui eu quero saber o seguinte, eu posso contar a minha história para chorar ou para rir? Tanto faz? Sabe por que eu perguntei isso? Porque eu sou muito amigo da Terezinha Sodré até hoje. Tem que vir aqui, né, Terezinha? Ela me apresentou o Beto Barbosa. Certo. Mas eu já conhecia você antes. E ele sabia de você. A gente saía junto, nós três. Muito naquela época. E aí, muito simpático, uma simpatia aí. E aí a gente saía na loja. E aí eu falei, você conhece ela? Ele sabia da sua existência como cantor. Ele sabia. Exato. Então, ele era o rei, você era o príncipe? Eu não sei. Então, eu gravei um disco, assim, na minha simplicidade, porque eu tinha um trabalho, e eu me lembro que a minha estreia foi no Bar Champanhe, na Siqueira Campos, na época, e você era o apresentador. O Fernando, olha, ele é tão cara de pau, esse Fernando. Naquela época, eu era muito jovem, tinha o cabelo todo trançado de Rastafari, eu era magrinho. Eu não era esse Cal Maracanã robusto, eu era magrinho, eu era lambadeiro, eu era tudo, né? E eu fui fazer a minha estreia ali. E foi interessante que na minha estreia tinha 2 artistas nos jornais, no elenco de shows. Era a Leila Pinheiro no Canecão e o Maracanã no Bar Champanhe. Não tinha mais ninguém. E era noite de Campo das Campeãs, do Carnaval. E eu falei, meu Deus, próprio no show das Campeãs era a data que tinha aberto no Bar Champanhe para o Maracanã. E eu tinha cantado um pouco antes, como no karaokê, lá do Bar Champanhe. E eu cheguei lá e falei, moça, eu queria fazer um show. Ela falou para mim, mas você não estava cantando karaokê? Eu falei, não, mas eu sou artista, eu também canto. Ela falou assim, eu falei, tá bom, então vou fazer. E eu não cantava nada, eu não era artista, eu não era nada, na realidade eu nunca fui nada. E eu coloquei até no meu Facebook esse dia, foi assim, uma foto minha com o meu disco, o meu primeiro disco de vinil, e eu escrevi assim, esse foi o começo de tudo de um sonhador. E hoje, a minha realidade, eu continuo sonhando. Porque eu acho que o artista, ele tem que sonhar sempre.
ele não pode deixar que o tempo... E eu falei, bom, se é esse o caminho, estou dentro. Como foi para entrar no Vila Lobos, aconteceu, e eu vi as pessoas fazendo os solfejos, momemo. Eu achei bonito aquilo, falei, eu quero entrar, eu quero chegar lá e vou cantar também. Cheguei lá, a moça falou, não, primeiro você tem que pagar uma taxa no Banesp, e depois fazer um teste, depois estudar, são 4 anos de teoria, para depois você fazer música e tal. E nessa época o meu maestro era o Ciro Braga, não sei se conhece. E o Fernando Resch já era conhecido, porque o Fernando Resch sempre foi muito conhecido. Era um amigo, é claro que, na realidade, como foi costurado... Ciro Pereira. Então, nós tínhamos umas brincadeiras, uns Ciro Pereira como mesmo. amigos, eu e o Fernando Resch, mas a tônica mesmo foi que eu falei para o Resch, Resch, eu vou fazer um show. Eu só me lembro disso. Nós tínhamos muitos amigos em comum, a Maria Ângela, que era jornalista, e tal, Marlichal, que depois foi minha produtora. Revista também, Amiga. Da Revista Amiga. E eu falei para o Resch, eu falei, você vai me apresentar o meu show, o primeiro show. Sem ser cantor, sem ser nada, eu vou me jogar. Eu não tinha uma banda, eu tinha uns amigos que eram guia turísticos, que íamos para o Foz do Iguaçu, e eles falaram, Maracanã, nós vamos fazer a banda e nós vamos tocar para você. E a gente começou a ensaiar aquelas coisas, toda aquela loucura, e no primeiro show, que era para começar às 9, foi começar quase 10h30 da noite, porque não tinha público. E aí eu falava pro Resch, vai lá fora ver se tem gente, Resch. Aí o Resch falou assim, tem 5 pessoas. Eu falei, espera mais um pouco. Até que chegou um ponto que já tinha mais de 85 pessoas. Tá bom, já. Aí eu falei, foi a plateia. nossa estreia, foi com essas 85, 86. Mas, Carlos, então com o sucesso do seu início, né, na Lambada, você chegou a viajar pelo Brasil fazendo show? Sim. Engatou nessa também? Como é que Sim. Então, logo quando fizemos alguns trabalhos, porque eu fiz algumas amizades com compositores também, que me incentivaram, como o Kojak do Forró, que foi, não sei se você conheceu o Kojak do Forró. Já veio no nosso programa. Já veio? Kojak, Olha que maravilha. Então, o Kojak, vamos dizer assim, ele escreveu 2 músicas, inclusive, para mim, diretamente, né? É porque ele sabe que eu sou filho de baiano. Eu nasci em Mato Grosso, mas o meu pai era comprador de diamante, eu sou de família de origem árabe também, então eles tinham, somos primos, né, Fernando? Aí, quer dizer, tinha essa coisa, e eu terminei me engajando com a FUNAGE na época dos buracos do metrô, né? Eu cantava em todos esses buracos do metrô, eu ia para os circos em Teresópolis, Petrópolis, onde tinha circo. Aí comecei a cantar nessas casas de show do Rio, Roda Viva, Cafenice, Riva de Piedade, Caiçara de Bento Ribeiro, e esses lugares todos eu ia cantar. Eu tinha os meus bailarinos que dançavam comigo lambada. Aí já criou aquele show. E, depois tinha alguns programas de televisões, tinha o Plácido Ribeiro, Cláudia Celeste. Não tinha muito espaço para lambada naquela época aqui, principalmente, do Rio de Janeiro, lambada do Rio. Nas lambadas vinha de fora, vinha de outros lugares. E eu estava saindo do Rio e as pessoas me criticavam, falavam assim, não, você tem que ir para o Nordeste. Até o Magal entrou nessa da lambada, o que você achou? Foi naquela época. Então, é aquela famosa lambada clássica, que joga os bailarinos para cima, e de um lado, e vai para cá, e vai para lá. A minha lambada já era aquela mais assim, né, pé de serra, como é que se fala? Era raízes. E até hoje, né? E até hoje eu sou aquele lambadeiro que diga, eu tenho sangue ardente, pele queimada por natureza. Sou neto de africano daquelas terras de mil grandeza, nascido como... aí vai por aí afora. Então eu sou esse neto de baiano, está no meu sangue essa coisa da brasilidade. Depois fui para o Nordeste com Peri Ribeiro, nós fizemos uma temporada de Projeto 6,5 com Guilherme Arantes, eu fiz projetos no Recife e Fortaleza, João Pessoa, com esses artistas, porque não poderia um cantor que não era da terra abrir shows desses cantores nacionais. E eu era muito atrevido, eu era invadente, eu corria atrás daquilo que eu queria e eu terminava abrindo shows desse pessoal todo. E eu fiz coisas inéditas, tipo assim, lá no o maior grupo de
de maracatu do Brasil se chama Maracatu Nação Pernambuco, que é do Recife. E eles não abrem mão dessa pernambucanidade deles, dessa coisa toda. Então, depois de passar 1 ano e 2 meses na Itália, eu falei, não, vou investir no Brasil, vou para o Nordeste, vou ver como é que vai ser essa coisa minha de lambadeira, vamos ver se eles vão me aceitar. E foi uma coisa muito boa, porque o maracatu imediatamente me abraçou e falou, não, você vai cantar com a gente, nós vamos fazer um show no Pernambuco, em Recife, e você vai dividir o palco com a gente. Aí criou uma nova etapa. Foi uma nova... Então, a minha vida, Jaguar, se você for vasculhar, a gente não vai parar nunca, não é 1 hora, não é 2 horas, não é 3 horas, porque é uma história, é muito longa, e se eu falo, vai abrindo janela... Tá entendendo? Você levar. Mas fala um pouco então da sua vivência na Itália, que você chegou de uma forma e como você se afirmou na Europa, que eu sei que hoje você vive Brasil e Europa, se dividindo. Conta um pouco pra gente. Um pouco disso da Europa foi um pouco de culpa da Marli Shaw, na época que era jornalista da Manchete, e ela passou a fazer produções para mim também e tal. E foi interessante. Essa parte eu tenho que falar, porque eu, conversando com o Fernando Resch, e eu falei, Fernando Resch, que eu queria ser conhecido, eu queria estar no meio desse pessoal, não é ficar na periferia, eu quero me jogar no mar. Aí ele falou assim, vamos para o cemitério, quando morrer alguém famoso, nós vamos para lá, que lá tem muita gente famosa. E lá a gente se joga. Fernando Resch que me jogou. Aí fomos pro cemitério, que loucura. Daqui do São João Batista, porque tinha morrido um jornalista, Alvarenga, sei lá como é que se chamava, Alvarenga Peixoto, como é que era o nome? Não sei, na verdade era um aleijadinho, ele tinha um problema. Era um pouco tetraplégico, parece. E a gente foi, e lá estavam vários artistas, e estava a Marli Shaw, que eu nem conhecia também. A Fernando falou, lá, uma jornalista, vamos lá. Aí, Fernando falou, Marli Shaw, esse é o cão bacana. Não, era Messias ainda nessa época. Porque o meu nome de batismo, eu nasci dia 25 de dezembro, viu, Messias? Meu nome de batismo é Manuel Messias, porque eu nasci dia 25, então minha mãe resolveu colocar o nome de Deus Conosco. Bom, de Cal Maracanã veio desse meu encontro com a Marli Shaw, e eu tinha conhecido um sheik. E o sheik? Um sheik. Mas sheik mesmo? Do Marrocos. Sheik mesmo do Marrocos. De Marrakech. Devia ser endinheirado, hein? Era, mas eu engraçado, Jaguar, que as minhas amizades sempre foi gente com dinheiro. Eu nunca tive amizade com gente pobre. Eu era pior que o Odete Reutemann. Eu não gostava de pobre, eu tinha alergia a pobre. Eu queria gente rica do meu lado, gente com dinheiro, gente que falasse a língua dos meus sonhos. Mas fica bom. Entendeu? Eu gosto disso. Ficar com uma turma aí pedindo dinheiro. Né? Não, pelo amor de Deus. Eu não gosto de mimimi nem chora dele. Entendeu? Aí. Vou falar pro Caldo. Aí, quer dizer, o que aconteceu? Ela falou assim, olha, e ela estava fazendo a produção da Banda Beijo, da Bahia, que era o Netinho, esse pessoal todo, estava vindo fazer andados por aí. Mas antes de colar com esse povo da Bahia, eu tinha já conhecido um homem também, porque eu só conhecia homem. Eu conheci um homem de Berlim, da Alemanha, e ele queria me levar para Berlim para cantar lá. Então já compramos minha passagem para ir para Berlim. Nesse meio tempo, em menos de um mês, eu conheci o sheik do Marrocos. E esse sheik do Marrocos falou, não, você vai para Rabat comigo, eu vou te dar carro, tudo, fazer você cantar em toda a Europa e tal. E eu falei, tô dentro. Aí já troquei a passagem de Berlim já para ir para Marrocos, para Marrocos, né? Ali chega um outro amigo meu brasileiro, Jack, que morava em Torino, da Itália, e falou, não, você não vai nem para Marrocos, você vai para a Itália comigo. Que ele já fazia show, ele fazia show de magia, de entretenimento, na mesa, aquela coisa de baralho e tal. E você vai cantar e eu vou continuar fazendo meus trabalhos de entretenimento com os clientes italianos. Eu fiquei pensando, ai meu Deus, aí já tinha 3 países na minha cabeça, peguei a porra da casa minha, vendi tudo, acabei com tudo e fui para a Itália. Foi a minha fortuna. Porque às vezes a gente pensa que Deus tem essa direção e Deus tem outra direção. Nós não aceitamos a direção de Deus e queremos ir pela nossa própria cabeça, e muitas vezes é ali que a gente quebra a cara e não chega a nenhum lugar.
quando eu tinha 14 anos, em Brasília, que eu fui estudar em Brasília muito cedo, cheguei em Brasília com 13 anos de idade, e que meus pais me mandou porque eu fui expulso de todas as escolas da minha infância, eu tive que estudar em Brasília. E ali em Brasília eu comecei a participar de um movimento hippie na época, e ali eu li um livro com 14 anos, você veja agora, um menino de 14 anos lendo um livro seríssimo, como O Poder do Subconsciente, de Norman Vincent Peale, que era um escritor americano. E ele ensinava como você poderia conquistar só com o poder da sua mente. E eu então abracei essa coisa desse livro e eu dizia, eu quero uma casa. Naquela época a televisão a cores estava saindo com televisão a cores, porque era o sonho de todo garoto viver numa casa com televisão a cores e tal. E naqueles meus sonhos foram se tornando uma realidade tão grande, apesar das minhas vidências paranormais, que eu já nasci com essas vidências, com 7 anos de idade, tive a minha primeira visão com uma das maiores forças da Terra, que eu não vou dizer para não assustar ninguém, porque as pessoas têm medo e tal. E esse personagem chegou para mim e falou, você vai girar o mundo, entendeu? Eu tinha 7 anos, eu gritava, mamãe, mamãe, e esse personagem na minha frente, você vai girar o mundo. E esse girar o mundo me levou para a Itália, me levou para a Alemanha, me levou para Paris, me levou para quase todos os países. Eu fui parar na Rússia, fui parar cantando ou fazendo 1000 coisas na minha vida, Espanha, Albania. Qual foi as impressões que você tem de cada país desse que você passou? O que você trouxe para você? Então, eu sempre coloquei Deus na frente, eu sempre me vi uma peça desse xadrez, o menos importante na peça, no tabuleiro. Mas eu vi que Maracanã era importante para Deus. Eu não sei porquê, a minha visão começou a abrir de uma tal forma que ainda muito cedo eu criei no Rio de Janeiro, ainda muito cedo, um trabalho que isso era respostas da minha espiritualidade, de Deus na minha vida. O mundo era uma resposta. Eu abri um trabalho chamado Movimento Príncipe da Paz, porque eu conheci através do ex-governador do estado do Rio, que era o Jeremias Fonte, que ele tinha um trabalho, tem ainda, ele já faleceu, claro, em memória, chamado S8, que funciona em Marambaia, aqui no estado do Rio. E nessa época, quando eu conheci, me deu essa coisa, eu com 17 anos de idade, fundei, já fazendo faculdade de teologia, na Licínio Cardoso, ali no Rocha, perto do Meia, e eu terminei minha faculdade, e isso com 19 anos eu estava já terminando a faculdade de teologia. E depois eu fundei esse trabalho, e esse trabalho abriu a minha visão, foram muitos jovens, as igrejas, e candomblés, as religiões afro, tudo me chamava porque eu tinha essa coisa de falar de Deus ou de falar da cura. Tirei muita gente da clínica do Toeiras, tirei muita gente da clínica do Pinel, gente que hoje são pessoas, garotos recuperados, meninas recuperadas. Então esse era o trabalho do Maracanã, e cada país que eu chegava, que eu ia, e eu via a mão de Deus nisso tudo, porque eu dizia, poxa vida, eu não seria ninguém, eu sou insignificante, um brasileiro que chega. Quando eu cheguei, por exemplo, naquele país lá da terra da Nadia Comadeschi, que é Romênia, a Romênia, o cônsul da Romênia chegou para mim e falou, o que você está fazendo aqui, garoto? Você tem que ir embora aqui. Acabou de cair o governo russo aqui, Ceausescu, que era o presidente ditador da Romênia, de Bucareste, e você está aqui, tem que ir embora, não tem brasileiro aqui, só temos nós daqui do consulado. E eu falei, não, eu estou aqui, agora eu vou ficar. Eu vi coisas ali que eu nunca veria se não fosse trazido por Deus. Eu fiz fotos com soldados russos, e as pessoas me abraçavam. Só para você ter uma ideia, eu fui numa discoteca na cidade de Galat, na fronteira da Rússia, que foi anunciado em toda a cidade, né,
que tinha um brasileiro que ia estar ali, as pessoas iam para ver esse brasileiro, que eles nunca tinham visto um brasileiro. E eu naquela época dançava, eu era pago para dançar na discoteca, era quase um cubista. E quando eu me jogaram no meio da pista para dançar, eu dançando um degrau, queria que eu dançasse qualquer coisa, os meninos ficavam todos assim, mas você é brasileiro? É da terra do Pelé, é da terra do café. Então essas são as minhas conquistas e aprendizado de valores daquilo que realmente... Eu fiquei curioso, acho que todo mundo aqui da mesa, esse seu lado Dá licença. místico, essas coisas assim. O que você pode falar pra gente, então, aprofundar mais esse lado que você já trabalhou? Então, eu não tenho problema Ele nenhum. tem interesse. Tem, Ele né? gosta, ele vai de vez em quando. Eu vou tentar abreviar que essa é uma parte muito profunda, como eu te falei. Eu tinha 7 anos de idade, com 14 anos eu fui curado de sífilis hereditária, meu rosto estava todo estourado, já comendo parte do meu rosto, os ovos da minha orelha faltam pedaços. Eu já tive cirurgiões para fazer limpeza, fazer tal, escamação. Eu não quis, Deus não permitiu, porque isso seria a prova do milagre de Deus, porque aconteceu da noite para o dia. De 7 da noite, eu entrei no sono profundo e acordei curado completamente, só saía essa escama do rosto. E daquele dia em diante, nunca mais eu tive problema nenhum de sair essas coisas no meu sangue. Ali começou a minha trajetória espiritual. Mas a maior parte da minha trajetória espiritual, como eu te falei, em Brasília, eu com 16 anos, eu participava de algumas amizades, não era envolvido com as drogas, mas os meus colegas de escola de Brasília eram tudo envolvido com drogas. E tinha acontecido um crime hediondo em Brasília, que foi a morte da Ana Lídia. Não sei quantos de vocês aqui. Ela tinha 7 anos e foi esquartejada, foi morta por filhos de ministro, do Alfredo Buzaide, por exemplo. E tinha outros garotos envolvidos. E eu fazia parte desses meninos, mas não da morte da Ana Lídia. E os motivos todos vocês sabem, mas eu não quero incumpridar, porque... E naquela época, Deus começou a trabalhar a minha vida e me mostrar, através do milagre do meu rosto, da minha espiritualidade. E ali eu falei, bom, se o caminho é esse, vamos nessa. E ingressei nos Meninos de Deus, no Rio de Janeiro. E depois dos Meninos de Deus, eu conheci o pessoal do S8, que é do ex-governador de Janeiro, até fundar o Movimento Príncipe da Paz. E é aí que é importante. Nesse Movimento Príncipe da Paz, eu criei em Copacabana, era em Copacabana, num prédiozinho pequenininho, um apartamento pequenininho, onde funcionava a escola de teatro de Jaime Barcelos, exatamente. Claro. Ali, inclusive, Cristiane Torlone se formou ali, ela vinha na nossa sala para pedir ajuda, para a gente ir, para acompanhar ela, para ver as peças que ela estava fazendo naquela época. Bom, e ali o Jaguar começou a minha trajetória, mas o bom mesmo foi o candomblé. O candomblé eu sou um aluvor do candomblé, eu sou um abicur do candomblé, é uma pessoa considerada o papa do candomblé, eu sou um maestro do candomblé. E eu então criei no Rio de Janeiro o primeiro encontro dos babalorixás e iarorixás do Brasil no Hotel Glória. E eu fui o que financiei, que ajudei, dei meu dinheiro, trazendo esse povo todo, para trazer uma nova mensagem do candomblé, uma nova roupagem, uma nova coisa. Porque o candomblé era considerado uma coisa do gueto. E com isto criamos uma entidade quase sacerdotal que se chamava OSTEM, Ordem dos Sacerdotes Universal do Candomblé. E dentro dessa coisa tinha Jair de Ogum, que era muito conhecido, participava, tinha vários zeladores de santo no Rio de Janeiro, da Bahia, como a Mãe Menininha, Olga do Araqueto e todo esse povo todo. Mas a minha finalidade, na realidade, era tirar aquela coisa das tribos africanas, a linguagem do Iorubá, e trazer
para o português a essência do candomblé e explicar o que era um candomblé, o que era uma nação do candomblé, um queto, um jeje, uma angola, um nagô, porque o candomblé é composto dessas 4 nações, falam em Yorubá a maioria, uma língua africana, mas cultos um pouco divergentes, por exemplo, Angola, que traz os santos da Igreja Católica e mistura. Eu, por exemplo, sou contra, como mãe menininha do Cantuá era contra. Eu acho que santo da Igreja Católica tem que ficar na sua igreja, os santos do candomblé tem que ficar no candomblé, porque senão vira uma confusão na cabeça das pessoas. Eles veem Nossa Senhora da Conceição como Oxum, eles veem Nossa Senhora Auxiliadora como Yansan, eles veem Santo Antônio como chama. Então fica aquela confusão para quem é do candomblé, principalmente, que tem que ir num culto da Igreja Católica Romana. Então, isso foi o meu trabalho, e hoje eu não estou tão ativo devido aos meus outros acúmulos de trabalho, a minha loja e os meus propósitos, a minha idade também já não permite estar muito envolvido. Mas e por falar, você foi para a Itália, vamos depois aprofundar mais, se tornou um empresário, né? E hoje você também abriu um novo empreendimento em Copacabana. Como é que está esse empreendimento? Pois é, mas antes dessa sua pergunta, para chegar agora no empresário, eu queria falar do lado da filantropia. Isso, eu vi isso, umas fotos maravilhosas, você distribuindo cestas básicas para crianças. Então, tudo faz parte disso, né? Exatamente. Esse meu lado talvez não tenha sido só uma parte direta de Deus na minha vida, mas talvez da minha mãe. A minha mãe, meu pai dizia assim, nós somos pobres por causa da sua mãe. E eu dizia, mas como? Eu era pequenininho, eu não entendia. Porque mamãe dava tudo para os outros. Papai fazia a despesa do mês e não durava uma semana. A parte dos meus tios que levava tudo, minhas tias levava tudo, e os vizinhos, e os ceguinhos, e os pobres com os embornais, os saquinhos pegando arroz, feijão, açúcar. E papai ficava furioso com a mamãe. Mas como? E eu então herdei essa coisa da minha mãe. Bom, começou tudo quase como uma brincadeira, pelo fato de eu ter nascido numa cidade do Mato Grosso, perto de Cuiabá. Então eu falei, quando o Máximo, porque Máximo ele é meu filho de santo, mas já são 30 anos que ele é meu filho, 30. E eu falei para ele, isso não, já uns 25 anos atrás, eu falei para ele, vamos fazer alguma coisa para as pessoas carentes lá do Mato Grosso, porque do Rio já tem as facilidades, todo mundo consegue, mas lá tem gente pobre mesmo. E nós começamos com caderno, material escolar para as crianças e brinquedos. Aí veio, eu ia para a feira de lá da cidade e comprava todas as verduras da feira, tudo, abobrinha, juju, e dava para os pais das crianças. Aí dali surgiu as cestas básicas. Nós chegamos hoje a 350 famílias. E qual é a cidade mesmo? Guiratinga, a cidade do Ataí de Arco Verde. Ele nasceu ali. Inclusive, o senhor de Mazeu me ligou essa semana e falou, Cal, você vai voltar esse ano que vem, janeiro, para fazer o Cal Esperança. E eu estou vendo que a cidade é a mesma do Ataí de Arco Verde. Eu falei, mas nós não temos intimidade. Tem a vida dele, eu tenho a minha. Eu saí de lá com 13 anos de idade, ele morou lá, vai sempre lá, tem casa lá. Eu não tenho casa, não tenho nada. Eu vou só fazer o meu trabalho de ajudar essas pessoas, entendeu? E é uma coisa minha. Independente das famílias lá, ou Jaguar, eu ajudo muita gente no Rio de Janeiro, entendeu? Em todo o Brasil que me pede. E olha, se você fala assim, Maracanã, você tem dinheiro para ajudar? Não, não tenho. Eu não tenho, eu não sou rico, eu não tenho, entendeu? Mas as pessoas acham que o Maracanã é rico. Eles acham que eu tenho dinheiro, é verdade ou não? E todo mundo fica em cima de mim, mas eu não tenho. Eu falo, quem tem dinheiro é ele lá, olha. Vocês têm que falar com ele, cara, fala com ele. Ele vai resolver o problema de todo mundo. Se ele achar que você está precisando e que você vai... Porque a Bíblia diz o seguinte, dá e dá-se-vos-á. Quer dizer, se você dá 10, você vai ganhar 20, 30. A multiplicação de Deus é nesse nível. E Ele não está olhando se você tem condição de dar.
Se você não tem condição, a matemática de Deus ela é muito mais certa, porque ele diz que a matemática é uma ciência exata. Então, você pode ter certeza que se você der 100, Deus vai te dar 300, 500. Se você der 500, Deus vai te dar 1000. Mas não estou falando de charlatanismo, entendeu? De você pegar e falar, porque você tem que dar sua aliança, seu anel, porque Deus... Não, você não tem que dar nada. Essa coisa vem de dentro de você, é espontâneo. Se você faz, Deus naturalmente não vai deixar de fazer. Uma das coisas que eu quero deixar aqui para todos nós é a palavra mãe. A Bíblia zela muito pela família, ela fala da família, não tem como existir o Cal Maracanã se não for entre um relacionamento de homem e mulher. Não existe ser humano de 2 homens ou de 2 mulheres, é sempre de um homem e mulher. E isso se chama família. E a cabeça dessa família se chama mãe. Honra a sua mãe e o seu pai. E uma das coisas, Jaguar, quando eu cheguei em Brasília, eu tinha 13 para 14 anos, o salário mínimo era cruzeiro e era 70 cruzeiros o salário para adolescente e 120 para adultos. Naquela época, estou falando de 99 para os anos 70. De 69 para 70. Hã? 69. 69. Ele já leu minha história ali. Então, nessa época, eu tinha dificuldades, porque eu não queria ser mantido pelos meus pais, não queria dinheiro da minha mãe. E eu fui arranjar um trabalho de boy no Banerj, que naquela época, e ali uma semana depois, eu já mudei para outro emprego, porque eu ganhava muito pouco, não dava para pagar nem a minha vaga de pensão, que eu morava em Brasília. Adolescente, sozinho, atenção. Essa minha bravura de ir para a Itália com 200, 180 dólares no bolso, que isso aí eu nem sabe. É isso que eu falei, se eu for contar a minha história, ninguém acredita. Eu fui para a Itália com 180 dólares no bolso, sozinho, com a cara e a coragem. Entendeu? Porque as minhas coisas eu tinha dado tudo para todo mundo. Eu fui embora assim, só com aquilo no bolso. E a Itália queria me mandar de volta e não me mandou porque eu era cantor. Tinha uma caixa de disco rodando lá. E ele falou assim, não, ele é cantor, vai ficar. Entendeu? Foi mais ou menos por aí. Então, eu virei e falei, tudo bem. Chegou um amigo meu na escola, eu estudava grátis à noite em Brasília, numa escola atrás do La Salles, que se chamava a Escola Santa Isabel. E esse menino, um escurinho, chegou falando, Maracanã, você ganha quanto no seu emprego? Olha, um garoto curioso, queria saber quanto que eu ganhava. Eu falei, cara, eu ganho R$120, porque eu ainda ganhava esse salário de maior, sendo de menor. Ele falou assim, eu vou falar com o meu patrão, que eu trabalho na casa de Iracema. Olha, isso eu conto e ninguém acredita. Eu falei, quanto que ele vai dar lá? Ele vai dar para você lá uns 180, mais ou menos. Eu vou falar para ele, que é o que eu ganho. Tá bom para você? Puxa, tá bom demais. De 120 para 180. Dobrou. Tá ótimo. Não, mas aí vem a bomba. 50% a mais. Vem a bomba. Aí quando ele falou, no outro dia ele já veio contente. Olha, Maracanã, meu patrão quer te conhecer, o meu diretor lá da Casa Iracema. Aí eu fui. E o homem chegou para mim e falou, tudo bem, você vai ficar 1 mês de experiência, você topa? Eu tinha que largar o banco. Eu nem fui lá no banco para dar base na minha carteira. Eu já fiquei lá porque eu ia ganhar 180, pelo menos naquele mês, para mim era dinheiro. Chegou no fim do mês, depois de 30 dias, eles me ensinando a pesar cimento, pesar prego, pesar isso, pesar aquilo. E o menino falou assim, olha, o seu Rogério está te chamando lá em cima, na sobreloja, que era para receber o pagamento. E eu cheguei, ele sentado na mesa dele no fundo da loja, ele olhou para mim e falou, o seu envelope está aí já na mesa, pode pegar esse aí, teu envelope. Eu falei, tá bom. Ele assina esse papel que está aí, eu assinei. E ele me olhando assim, pro óculos dele. Aí eu abri, ele falou, abre e confere para saber se está certo, se eu estava. Eu olhei, tinha R$400. Oba! Aí eu falei para ele, eu tremi todo, eu falei assim, esse envelope é de outra pessoa, porque o meu não era esse. O senhor falou para mim que eu ia ganhar 180, esse tem 400, não é meu. Ele falou assim, esse é o seu salário.
E a partir de agora você vai ganhar isso e você está contratado da loja. Cara, você não sabe a emoção, como eu estou emocionado agora contando isso, porque tudo que eu falo, Deus está presente na minha vida. E aquilo me encheu, porque eu falei, vou poder mandar esse dinheiro, a metade, para minha mãe. A primeira pessoa que eu pensei foi a minha mãe. Mantive as vaidades da minha mãe até os 90 anos, o salão de cabeleireiro, a manicure, e tudo que ela queria, roupas e joias. Eu tinha prometido joias para minha mãe, uma vez eu prometi para ela, eu era pequeno, o Jaguar, eu tinha acho que uns 7 anos de idade, deitado no colo dela, eu falei, mamãe, a senhora é minha rainha, e eu vou encher suas mãos de ouro. E ela falou, meu filho, brincando comigo, eu falei, E eu estava em Nápoles, e uma luz fez assim, bem na minha mente, lembra que você prometeu à sua mãe 12 anéis de ouro? Eu entrei no joalheiro, falei, moço, eu quero, o senhor tem anéis? Ele falou, tenho. Eu falei, dá para mim ver as carteiras? Eu fui escolhendo assim, ó, tirei 10, não 12, 10, que era para cada um dos dedos da minha mãe. Aí o homem falou assim, você vai escolher qual desses 10? Eu falei, todos. O homem falou assim, todos? Você é vendedor? Eu falei, não, moço, isso é para dar para minha mãe. O homem falou assim, eu não acredito. É a primeira vez que entra uma pessoa e compra 10 anéis para dar para a mãe de presente. Eu falei, pois é, mas a minha mãe merece, ela é a minha rainha e ela merece esses 10 anéis. E eu cheguei, a primeira coisa quando eu cheguei no Brasil, eu falei, dá suas mãos. E ela chamava, eu disse, seu moleque. E eu fui colocando os anéis, alguns entravam, senão ficou tudo assim nos dedos. Ela, o que é isso, seu moleque? Eu não uso bijuteria, e ela não gostava mesmo de bijuteria. Eu falei, mamãe, são ouro, teus anéis. Lembra quando eu te disse que a senhora era minha rainha? Então, Jaguar, o que eu estou falando talvez sirva de estímulo para muita gente. Eu dei um castelo para minha mãe de presente. Eu comprei uma casa ainda de 5 suítes, com piscina, com tudo. Falei, esse é o seu castelo. De hoje em diante, você tem o seu quarto, nem neto vai entrar aqui dentro desse quarto. É exclusivamente teu. Então, a minha mãe viveu os anos de vida dela até os 90 anos como uma rainha. Eu pagava manicure para vir toda semana e cabeleireiro toda semana. Ninguém nunca viu o cabelo branco dela, porque eu mantinha a vaidade dela. Eu sabia que a minha mãe eu era fruto daquela mulher, porque eu sou extremamente vaidoso. A vaidade mantém. Eu aprendi isso com Deus. Um dos salmistas do Salmo, ele exclama e diz, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Eu estou vendo esse quadro colorido. O mundo de Deus é colorido. O mundo de Deus não é sombrio, não é triste. O mundo de Deus é alegre. Né, Fernando Resque? Então, onde ele estava chegou aqui? Tá na madrugada. Olha, gente, eu já falei quase uma hora. Não, por favor, fala vocês agora. Estou viajando no tempo, estou lembrando daquela época, tentando lembrar nossos encontros justamente, né? E as viagens, né? As viagens, subúrbio. Do subúrbio. Teve muito subúrbio, eu falei no começo. Mas você na Europa, na Itália, você fica baseado mais ou menos mais em Roma? Então, qual é a sua base? Eu te falei, cara, se for fazer podcast com o Maracanã, tem que fazer desde 3, 4 dias. Porque a Itália foi aquela coisa que eu te falei. Eu cheguei ali, junto com a banda Beijo, e eu fiquei. Foi na Copa do Mundo de 90, e eles vieram embora, né? Tinham vindo embora com o pessoal, e eu fiquei, porque nós fomos para cantar. E eu fui a Torino, e dali eu falei, não, eu vou ficar na Itália, eu não vou voltar, porque era uma experiência minha. E ali eu fui trabalhar na televisão italiana, né, de uma... A RAI não? Não, se chama, Odeon. Odeon. E eu fazia um programa onde eu falava da cultura, da comida do Brasil, essas coisas todas, e falava também do meu trabalho. E era uma coisa muito interessante, porque eu comecei a participar de um projeto na Itália que se chamava Karaokê no Brasil, com um grande artista italiano que se chama Fiorello, Giuseppe Fiorello, e muito conhecido esse garoto, ele está aí até hoje lá, ainda ele é muito famoso.
E eu fazia esse karaoke, eu era o único brasileiro que participava da trupe. Andava por toda a Itália fazendo esse karaoke, cantando Gibson King, Bambolê, essas coisas todas. E foi muito interessante. Minha primeira experiência, meus primeiros 5 anos, foi na cidade de Torino. Eu só apresentava em discotecas, essas coisas todas. De Torino, eu morei 2 anos em Nápoles. Vou falar rapidamente essa trajetória. De Nápoles, eu vim para o Brasil, onde eu fiquei 1 ano e pouco no Brasil, fazendo esse projeto 6 e meia com Peri Ribeiro. Tem jornais, tem tudo aí, que não deixa o Maracanã mentir, Jornal Globo e tal. E tudo essas coisas que eu estou contando é tudo comprovado. A gente me conhece aqui, é lenda viva. Daqui a pouco eu vou mostrar, o Messias vai colocar aí no vídeo aí algum material. Algumas coisas, tem muita coisa, né? Tem até uma memória do Cal Maracanã, tipo uma coisa assim que tem. Eu nem entrei lá para mandar para você, minha cabeça está cheia de coisa. Moral da história, eu morei uma parte muito grande em Roma. Eu tinha um local em Roma, que era um pub, tipo birreria, e com meu filho, ele que tomava conta, e eu estava ali com ele, e eu fazia shows na Embaixada do Brasil. Eu era requisitado para fazer shows. Na Itália também eu gravei meu 2º disco, mas sempre em português. E então, quer dizer, esse meu trabalho em Roma, tem disco, tem vídeos, tem até no YouTube também, se quiser entrar lá, Cal Maracanã, vai encontrar essas coisas do Maracanã. Eu cantava em casinô, essas coisas todas, porque eu não sou cantor, cara, eu tenho presença, é diferente. As pessoas não veem Maria Bethânia, ela canta e ela não precisa de bailarino, ela fica andando para lá e para cá, descalço. Então, tem pessoas que têm presença, chega, tem presença. Tem artista que não canta nada, mas tem presença de palco, chega e fecha e para. Tem gente que tem que colocar 1000 bailarinos dançando e nem assim. E fica apagado. Não consegue chegar a nenhum lugar. E eu acho que ele sabe mais ou menos, que ele é produtor mais ou menos. Quer falar alguma coisa? Não, eu ia te perguntar, dessa tua trajetória toda, você vê que o mercado internacional recebe bem o artista brasileiro, há um campo para... Olha, talvez isso no passado. Eu cheguei já na Europa, já no final dessa coisa de recepção. Quer dizer, os artistas de nome no Brasil, quando eles chegam lá, Gal Costa, ou Caetano Veloso, ou quem quer que seja desse pessoal da Bahia, Ivete Sangalo e tal, que o público deles é brasileiro. Não é público o italiano mesmo, porque eles não entendem, eles não conhecem essa coisa. É muito remeleixo o axé music, o afoxé, essa coisa toda, mas eles gostam, e como eles são casados com brasileiras ou brasileiros, e eles terminam levando esse povo. E eu ficava perturbado quando eu estava na Europa, que eu vi o Brasil falar, o show da Gal Costa estava lotado, o teatro, mas de brasileiro. Então isso para mim não era uma conquista. Mas eles todos conhecem Garoto de Ipanema. Mas aí você está falando de artistas como Vinícius de Moraes, como Tom Jobim. Estamos falando de clássicos, de artistas clássicos, entendeu? Mas é uma elite. Bom, se nós vamos falar aqui de música elitizada, é outro não, mas caminho. eu digo assim nesse sentido. Eu sou com o povão. A Europa... Eu sou de Santos, aí tem o povão. Eles absorvem muito isso assim, o samba, levar um show de mulata, aquela porra toda que eles querem ver. Mas aí não é música. Faz lá um auê. Mas não é isso assim, como falou, vai Gal Costa, vai não sei o que, vai o seu público que está lá, que curte e vai assistir. Então, brasileiros da Europa. Eles fazem um festival, Jaguar, chamado Festival Latino, no verão, principalmente na Itália. Eles fazem essas coisas chamadas Festival Latino. E aí eles convidam 2, 3 artistas brasileiros, que é música latina, né? Que salsa, merengue, lambada, essas coisas todas, bachada. Então, esses artistas cubanos, dominicanos, brasileiros, mas tem que ter pique. E o Sanremo? Festival de Sanremo. Mas, onde é, não sei se é na Itália, não sei qual é o país, que tem uma escola que é o Império do Papagaio. Que história é essa? Império do Papagaio. Eu sei que lá tem uma cidade... Porque é todo mundo lourinho.
Ah, sim? Todo mundo lourinho. Olha, isso pra mim é novidade. Sabia não? É. Eu não sei se é na Alemanha. Deve ser na Na Alemanha. Alemanha que Na tem Alemanha. uma escola de samba que os Alemanha. brasileiros fizeram lá, e aí todo mundo é em pé do papagaio. Por causa do lourinho. Todo mundo louco. Eu lá sei pra- que aqui no Brasil, nos desfiles das campeãs, vem uma escola da Itália, da cidade de Cento, se chama, que é uma escola assim, a escola de Cento é uma escola de folclore, de pupate, desses bichinhos, eles jogam, né? Não é carnaval, é uma coisa folclórica, aquela coisa assim. Mas carnaval mesmo lá. Mas lá eles são muito católicos, né? Por causa do Papa. E como é que recebe o samba, o Brasil? Como é que recebe você? Olha, Fernando, eu não quero te decepcionar. Como é que é a verdade? Eu não quero te decepcionar, então, quer verdade? Claro, né? Quando eu cheguei na Itália, eu falei, meu Deus, a Itália, como é que vai ser minha música? Lá esse povo tudo católico, santo, e aquela coisa Papa, toda, né? Pois é. em latim, cantando, e a igreja, Vaticano, São Pedro. Eu ficava imaginando, a primeira coisa que eu vi dos italianos era os palavrões, Ixi, chamando Nossa Senhora de cobra e de puta. Epa. Managem la Madonna é uma cobra. Putana Eva. Eu falei, gente, o que é isso? Eu ficava apavorado. E eles falam, não só os jovens, como os velhos de 80, de 100 anos, porque italiano tem vida longa. Eles não morrem fácil, não. Mas eles vivem até 110, 105 anos, porque bebe vinho. É um vinhozinho, um vinhozinho, queijo. um queijinho. É produto de primeira de qualidade. Né? Eles comem coisa de primeira qualidade. Vem Maracanã, foi para lá magrinho, olha aqui, ó. Robusto. Hoje eu tenho dificuldade para ficar. A pizza eles deixam pra gente. Eu queria ser Fernando Pesca. Pelo menos o fiz. Papa é uma coisa. A figura é muito católica, né? Então, Pois a é, igreja. aquela praça toda ali. Então, é. Não é só italiano que está ali naquela praça, né? A gente, o mundo todo que vai Vem, pra- gente, É, todo mundo vai ver. são muito Vai ser. religião. O problema todo hoje, eu não quero entrar nesse campo da igreja católica em si, mas a igreja católica apostólica de Roma é uma coisa diferente. As pessoas têm que entender, ele que gosta de cultura, fala de cultura, Professor de história, professor de história, ator, ator, policial, manda ainda manda. Viva São Gonçalo! Espera mesmo. Você conheceu então o Serginho Cabeleireiro lá de São Gonçalo? Já Já ouviu falar? Eu acho que até, não sei se morreu, se está vivo. Era muito meu amigo, ele trabalhava na TV também. Então, a igreja de Roma, ela é um estado livre de taxas e livre da imposição do governo italiano. Ela tem vida própria, ela tem autonomia, tem o Banco Ambrosiano, ela tem a vida dela. E onde todo mundo joga seus dinheiros lá no Banco Ambrosiano. Talvez seja o país mais rico do mundo, seja o Vaticano. Porque você já reparou a tonelada de dinheiro que entra toda hora dentro desse Banco Ambrosiano da igreja. Eu não vou entrar no mérito do trabalho que eles fazem, de Caritas e tudo, mas é muito dinheiro envolvido, é muita política envolvida. Muito Então roubo. eu vejo a O igreja... Papa é uma figura política. política. Papa Eu é. vejo a igreja um meio político, viu, Jacob? Eu não vejo como religião, eu vejo política. Qualquer que seja. O que mais me decepcionou nas igrejas evangélicas, porque é outra história. Já é outro papo. Que eu fui consagrado também, pastor presbiteriano. É mesmo? É. Calma. Eu estou te falando que eu sou terrível. E depois fui consagrado no candomblé, Ui. como do candomblé. Entendeu? O candomblé já foi uma coisa mais perigosa. O candomblé é uma máfia. Pronto. E eles que estão ouvindo, o pessoal do candomblé, sabe isso? A Dayane do Oxalá está falando. Que ninguém entra e ninguém sai. Se você entra, você pode pular de galho em galho, mas dentro do candomblé. Se você sair para falar mal, você é visto e pode correr riscos. Né? E pode correr, porque é pior do que a maçonaria. É uma coisa estreita, onde você nunca será um babalorixá se você não tiver raízes, se você não tiver um pedigree, se você não tiver um pai de santo que vem lá de trás. Tem que ser selado, catulado, você tem que ser tudo. E quando alguém pergunta, pai baiano de Oxalá, você tem que apresentar minhas identidades. Entendeu? E isso nós fizemos, como eu fiz no Glória. Eu enfrentei sozinho o candomblé do Rio de Janeiro. Ou do Brasil, vamos dizer assim. Eu fiz 3 grandes eventos no Hotel Glória. 3 grandes eventos de
jornais e de tudo falando, entendeu? E eu já fiz escola de samba do Rio de Janeiro ganhar campeonato. Ah, é mesmo? Já. Mas você então era procurado para desbenzer o Sim. samba, para dar um Não, mas isso não. Como é que era? Os presidentes eram meus amigos e eu dava de presente para eles. Ah. Ô, Cal, vamos falar da loja, Cal. Tu não falou Ah, é, da loja. Tá lá em Último Copacabana. Último Império. Qual é o nome? Último. É? Tem que Quer fazer dizer o quê? último. Lútimo. É um L com apócrifo último. Império. E o que Não tem é? lá? Então, vamos falar dessa loja. A loja é um sonho de todo mundo. Todos nós temos um sonho, né? De querer fazer alguma coisa, de construir, de chegar. Eu falo que nós nunca paramos de sonhar. A gente tem que estar sempre sonhando, porque isso é que alimenta a nossa existência. Se cuidar. E eu tinha um sonho de fazer alguma coisa no Brasil, depois de 35 anos de Itália. Eu falei, meu Deus, eu tenho que fazer. Eu não sei se eu escolhi o tempo errado, com essa política, com esse povo todo brigando, e Bolsonaro, e Lula e tal. Eu falei, meu Deus. E eu abri minha loja no pior momento econômico do Brasil. Mas eu quis fazer, sabe, Jaguar? Eu quis fazer. E a loja hoje é uma realidade. E é uma loja linda demais. Bem Você localizado. vai bem mostrar localizado. as imagens. É. Vai mostrar as Ela em imagens. frente Ela ao teatro, fica né? num Pode shopping de antiquários, em frente ao Teatro Claro, Muito bem no localizado. segundo piso. E loja 38, para quem quiser ir lá conhecer, vai ver lá meu filho, que eu montei essa loja para ele, na realidade, né? Eu vou lá mais para fechar a loja às vezes, e quando eu estou com coragem. Quando eu estou com coragem, eu falo para ele fechar e vir embora. Então, quer dizer, é uma coisa assim, baseado não em antiguidade, beleza. Porque você é aquilo que os seus olhos veem. Se você vê uma coisa triste, você é triste. Se você vê coisa, por isso você tem que colocar na sua casa coisas alegres, vibrantes, boas energias. Entendeu? Que você acorda, que você dorme, vendo aquelas energias positivas, coisas boas. Isso tudo começou comigo com o Egito. Cara, fazer um podcast comigo, você tem que voltar de novo. Não, vamos Porque marcar. ainda tem o Egito para falar. Podcast. Ainda tem o Egito. Calma, Maracanã 1, 2 e 3. Tem o Egito para Tem o falar. Egito. Minha paixão, a minha loja, quase que 50% é de souvenir do Egito antigo, porque eu gosto dos faraós. A minha paixão toda pelas coisas que eu tenho, pelos meus sonhos, cada coisa que você vê. Só para você ter uma ideia, eu tenho um anel de ouro que pertenceu a um faraó, de verdade. Eu adquiri na Itália, escondido, de um cara lá de San Marino que me chamou para me mostrar o anel que pertenceu a um faraó. E esse anel está no Brasil guardado. Então eu tenho coisas que, da minha paixão, e isso trouxe benefício. É aquilo que eu digo, se você cola com uma pessoa de baixo astral para trás, não vai. Você tem que colar de gente de energias. Pra cima. E eu peguei e me colei com os faraós. Como no Brasil, no mundo, não tem ninguém. Melhor falei, que vou atrás dos faraó, né, faraós. Zé Maria? Eu É falei, ouro pra cacete. eu tinha um faraó que dormia comigo, está na minha loja, inclusive, esse faraó. Era um leão com a face de Ramsés, que tinha 16 anos, esse menino foi um faraó. E ele dormia comigo na minha cama. Era a múmia do faraó? Hã? Era uma múmia? Não, ele é um leão todo dourado com a face do faraó. Ah, com Ele é grande, Nossa. é mais ou menos assim. Então, começou tudo com esse menino, entendeu? Esse faraó. Ele se apaixonou por mim e eu me apaixonei por ele. Mas na realidade eu estava de olho no baú dele, na fortuna dele, na riqueza dele. Porque o Maracanã nunca foi de brinquedo, entendeu? Não. Entendeu? Então eu comecei minhas histórias assim. Eu falei, você vai dormir comigo. Ele falou, pronto. E ele dormia do meu lado, a minha cama eu colocava ele virado para mim, e eu dormia olhando para ele, acordava, a primeira pessoa que eu via era ele. E ele começou a dizer, olha, eu vou passar minha fortuna para você. Só que ainda não começou nada, tá? Tá chegando. Tá na promessa. Tá chegando. Pelo que eu vejo. Não, porque eu vi seus olhos brilhar. Calma, Eu vi seus Maracanã. olhos brilhar. É um predestinado. Pelo que eu entendi, Calma Maracanã é um predestinado, né, Zé Maria? Um homem que foi com a cara e com a coragem, aproveitou as portas que se abriram, que não estavam, ele bateu
para que se abrissem, Verdade. tenham sucesso em todas as áreas onde quis estar e onde ainda vai estar. E as histórias que ele está contando aqui com a gente são histórias motivadoras, para que as pessoas que têm seus sonhos, suas aptidões, que ainda não acham que essa aptidão pode ser uma coisa que dê resultado, que invista em si, que tenha coragem como o Cal. Jaguar, vou te fazer um convite. Dia 25 de dezembro é o meu aniversário. Eu faço aniversário 25 de dezembro. Comemoro dia 26. Eu vou pagar para você, Oba! para você fazer o seu programa no meu aniversário. Vamos, vamos. E você vai fazer naquela noite, lá, Levamos no o equipamento todo. no carretão, porque eu convido sempre do outro, tirar um emprego do Fernando Reis. Mas como ele está aqui também, porque quem faz meu aniversário é o Gente Carioca. Gente, cara. Ah, é. Carioca. Também. Também. Faz os dois. Também. Temos o Alô Rio. Esse ano não, eu não vou deixar vocês ir lá no meu aniversário, vocês serão meus convidados. Um detalhe, que no Rio de Janeiro, o único aniversariante que faz aniversário e que paga e ainda dá os presentes É você. aos seus É você que dá o aos seus presente. convidados. É isso mesmo. É isso mesmo? Fernando Reis que é testemunha. Você não paga jantar no carretão, você não paga bebida, você come Recebe bem. presente, cara. Entendeu? Ainda recebe presente. Ô, Cal. Você vai para casa com a bolsa, um kit. Eu quero que você, então, passe uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, que eu acho que ficaram vidradas nesse podcast, nesse assunto todo aqui, e que estão com vontade de conhecer mais detalhes, que você é uma pessoa que acredito tem muita coisa aí a contar ainda. Eu peço que você passe uma mensagem, o que você quiser falar para as pessoas que estão acompanhando a gente agora. Olha, o momento é de dúvidas e incertezas. A única dúvida que não temos é a presença de Deus. Eu acredito que, no pior que seja o ser humano, a luz e a reflexão e aquele momento que você para e diz: Deus, só o Senhor pode. Então eu acredito muito nessa força. Eu costumo fazer uma petição, quase como a petição da oração dos maçons, ao grande arquiteto do universo. Eu não vejo Deus como aquele velhinho de barbas. Eu não vejo Deus da Igreja Batista, da Igreja Presbiteriana. Eu não vejo Deus da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, da Universal, da Igreja daqui e dali. Eu não vejo Deus do Candomblé, de nação, de tradição. Eu vejo Deus no amor. Se você ama, então você tem Deus. Isso não importa. E você, para ser e para ter certeza dessa passagem daqui da terra para o campo da espiritualidade lá em cima, basta você dizer: Senhor Jesus, eu aceito o Senhor na minha vida como Senhor, Salvador. Tudo que o Senhor é, eu aceito e quero o Senhor na minha vida, porque as minhas imperfeições, elas vão embora como o fogo do orife no ouro. As impurezas vão indo embora sozinha, as bolinhas pretas, e você vai se depurando. Todo mundo consegue ver defeitos nas pessoas porque elas estão longe da luz. A luz, ela mostra as nossas imperfeições, e é por isso que as pessoas preferem estar longe da luz, porque Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Eu não tenho vergonha de dizer aqui da minha vitória, primeiramente com Deus. É a minha vitória psicológica, que sou um homem normal. A minha vitória psicológica que eu enfrentei toda a minha transformação nesses meus quase 70 anos de idade. Então, eu acredito que o que eu poderia deixar para as pessoas: entrega, fala com Deus e Ele vai mudar a sua vida.
Ele vai te dar tudo isso. Eu não estou falando mensagem de igreja, nem de Bíblia, e nem de candomblé, nem de nada. Eu estou falando de um Deus que Ele te conhece e que Ele sabe que você está aqui, Jaguar. Ele sabe que você está sentado, das suas necessidades, sabe dos seus defeitos. Ele sabe o que você precisa. Ele só quer que você abra a boca e diz: Deus, eu sou ateu, sou incrédulo, sou o diabo carrega, mas eu quero, eu preciso que o Senhor me mostre, eu preciso que o Senhor me dirija e que o Senhor me dê essa certeza no meu coração, na minha mente. Isso que eu desejo para todos os seus ouvintes. Beleza? Obrigado a vocês e obrigado a Cal Maracanã. Fotos, Maia, fotos. Fotos. Tchau, Cal!